Mensagens comprometedoras nos celulares do Mauro Cid foram divulgadas que ajudam a explicar por que a Polícia Federal possivelmente suspeitava e talvez ainda suspeite da atuação do Augusto Aras e da Lindora Araújo na época do governo Bolsonaro. Porque as mensagens mostram que possivelmente Aras e Lindora vazavam informações para o Mauro Cid. E por isso que eles não participaram da delação. Porque um constrangimento poderia acontecer. E eu acredito que a Polícia Federal ainda tenha suspeitas sobre o trabalho de Augusto Aras. Porque as investigações sobre o governo Bolsonaro não terminaram. Há ainda o inquérito das milícias digitais e o gabinete do ódio ainda não foi completamente finalizado. Então é possível que Aras acabe sendo investigado também. Eu tenho essa esperança. E você? Coloque nos comentários se você acha que Augusto Aras vai ser investigado. Ou se pelo menos ele deveria ser investigado. Ele vazava informações para o Bolsonaro? Por que ele não queria a delação do Mauro Cid? Coloque também nos comentários, isso vai ser uma ajuda que você vai me dar, se você está sendo notificado. Deixa o like, que é muito importante, e se você concorda que Augusto Aras merecia uma investigação pelo menos, e se inscreva no canal. O UOL tem feito uma série de reportagens muito interessantes sobre as informações nos celulares do Mauro Cid. Tem divulgado algumas mensagens. E divulgou uma série de mensagens do Mauro Cid trocando ali uma ideia com outro militar, falando sobre as investigações que ele estava envolvido. E aí, ele lista uma série de investigações e diz que essas informações foram passadas para ele de modo reservado pelo Augusto Aras e pela Lindora Araújo. Isso é um escândalo e é comprometedor em vários sentidos. Porque havia, primeiramente, a suspeita dentro do governo Bolsonaro que o Mauro Cid era investigado para atingir o Bolsonaro. E a gente tem declarações públicas do Bolsonaro sobre isso, falando que quebrar o sigilo do Mauro Cid é quebrar o meu sigilo. Então havia essa paranoia. E o Mauro Cid, ele fala o seguinte, olha, as informações foram passadas de modo reservado. A PGR era responsável pela investigação do Mauro Cid, porque era uma investigação que envolvia Bolsonaro. Então você tem aqueles que deveriam investigar o Mauro Cid passando informações sobre os inquéritos que ele estava sendo investigado, fora que eram mensagens de modo extraoficial, o que não deveria acontecer. Tudo isso é extremamente suspeito. A Polícia Federal, pelo que foi mostrado pelo UOL, não encontrou nenhuma mensagem de Mauro Cid com o Augusto Aras ou com o Lindora Araújo, apesar dos nomes, os nomes deles estarem na agenda telefônica do Mauro Cid. Pode ser que o Augusto Aras tenha falado para o Mauro Cid apagar as conversas com eles? Pode. Mas isso nós não saberemos no momento. No depoimento que o Cid prestou à Polícia Federal, o Cid revelou que o Bolsonaro se encontrava esporadicamente, ou cotidianamente, podemos dizer assim, corriqueiramente, é melhor dizer, com o Augusto Aras. Ele recebia autoridades no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. E em alguns desses momentos, a Lindora Araújo estava junto com o Augusto Aras. O Aras disse que ele se encontrava com o Bolsonaro a cada 2 meses e tinham conversas de aproximadamente 15 minutos e eles só falavam sobre futebol e outras situações desimportantes, situações cotidianas, mundanas. Eu sinceramente não sei. No depoimento do Mauro Cid, foi questionada a relação do Augusto Aras com o Meir Nigre, que foi um empresário, dono da Tecnisa, foi aquela primeira leva de empresários investigados, com cunho golpista, que eles estavam querendo influenciar os seus funcionários para comprar voto. O Meir Nigre trocava mensagens com o Bolsonaro, tá? A respeito de repasses, de notícias falsas, e foi o Meir Nigre que, junto ao Bolsonaro, foi o fiador da candidatura do Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República. E se a Polícia Federal perguntou para o Mauro Cid sobre essa relação do Meir Nigre com o Augusto Aras, é porque a PF suspeitava do Aras. E não poderia fazer essa pergunta se o Aras estivesse ali na condução da conversa ou do depoimento. Por isso que eu acredito que a Polícia Federal tenha suspeitado do Augusto Aras e da atuação dele. E ele ficou com medo, a gente tem que lembrar disso. Porque o Augusto Aras, quando saiu a delação do Mauro Cid,
O Aras, sem ser questionado, sem ser provocado por ninguém, foi, por livre e espontânea vontade, às suas redes sociais criticar a delação do Mauro Cid. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, eu lembro pra vocês. Ele falou que a delação era fraca, citou a delação do Antônio Palocci, disse que a PGR ela tinha legitimidade para poder fazer aquela delação premiada, para conduzir aquela delação premiada. Só que a Polícia Federal ela tem essa possibilidade de fazer ou de firmar esse acordo de delação. Mas a fala do Augusto Aras foi usada pelos bolsonaristas para deslegitimarem a delação do Mauro Cid. Que a Lindora Araújo, também sem ser provocada, falou que havia uma pesca probatória ali. O que é uma pescaria? É você começar a olhar e ver se encontra qualquer tipo de coisa que possa incriminar. E ela pediu a anulação de toda a delação do Mauro Cid. Se a delação do Mauro Cid fosse anulada, todo o inquérito do 8 de janeiro acabaria. E eu sempre falei para vocês que na minha opinião, o Augusto Aras ele tinha como papel, dentro dessa estrutura do bolsonarismo, blindar o governo Bolsonaro, mas principalmente o Bolsonaro, de qualquer investigação. Essa é a minha hipótese sobre a atuação do Augusto Aras, por isso que ele precisa ser investigado. Porque ao longo do governo Bolsonaro, ele tomou decisões muito esquisitas. A começar por aqueles 2 relatórios da Polícia Federal que apontaram crime do Bolsonaro e o Aras não investigou, não abriu denúncia contra ele. Sobre o vazamento de notícias sigilosas do TSE e a associação indevida dos imunizantes da pandemia com a doença do Cazuza do Fred Mercury. Das centenas de denúncias que a PGR recebeu sobre o Bolsonaro, eu vou dar uma colher de chá para o Aras. Possivelmente muitas ali não tinham absolutamente nenhum embasamento, mas essas 2 a Polícia Federal apontou crime. E ele não investigou, ele matou no peito cabeludo dele. Fora que o Augusto Aras não investigou a atuação ilegal da BIM paralela, ou até mesmo da própria BIM, no caso do Fabrício Queiroz. E o Bolsonaro reclamou aí na entrevista no UOL recentemente que o governo Lula sabia do 8 de janeiro e nada fez. Só que o Augusto Aras tinha essa informação. Ele afrouxou e diluiu os grupos de trabalho, dissolveu os grupos de trabalho que estavam justamente monitorando esses grupos extremistas que causaram o 8 de janeiro. Então o Aras ele é extremamente suspeito. E ele precisa ser investigado, porque as investigações contra o Bolsonaro não estarão completas se Augusto Aras e o Gabinete do Ódio não forem incluídos. Na semana passada, o Carlos Bolsonaro foi prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Não sabemos o teor desse depoimento, ou pelo menos ele foi intimado a prestar esse depoimento. O inquérito das milícias digitais já se arrasta desde 2019. Tem que ser encerrado. Possivelmente assim que toda essa história do julgamento do golpe de Estado for encerrado, também vai acabar o inquérito das milícias digitais. Mas o Augusto Aras também precisa ser investigado. É muito suspeito toda essa atuação dele. Ou eu tô delirando aqui? Você tem que concordar comigo, possivelmente. Porque você tinha toda essa estrutura, papéis definidos. O Gabinete do Ódio fazia ataques de difamação. E talvez o Gabinete do Ódio tenha passado as informações para o Anderson Torres sobre compra de votos no primeiro turno que culminaram com os bloqueios nas rodovias no segundo turno. Que foram o golpe de verdade que o Bolsonaro tentou dar. E o Augusto Aras protegia todo mundo com aquele pullover peludo dele, matando tudo no peito ou nas costas. Então isso precisa ser esclarecido. Nós não podemos passar por esse momento nefasto que nós passamos no Brasil sem investigar o Augusto Aras.